Gente, eu ainda não acredito que eu fiz isso. O Diego me levou para um lugar onde qualquer pessoa podia nos ver, e o que aconteceu lá foi tão intenso que eu ainda estou tremendo só de lembrar. Quando eu pensei que já tinha experimentado todos os meus limites, ele me provou que eu não conhecia nem a metade da minha própria ousadia. Essa experiência despertou uma versão de mim que eu nem sabia que existia. Oi, meus amores. Bem-vindas de volta ao Histórias de Amor e Desejos. Vocês lembram que no episódio anterior o Diego sugeriu explorarmos minha fantasia de fazer amor em um lugar público? Pois bem, ele não só cumpriu a promessa como superou todas as minhas expectativas. Antes de começar essa história que vai deixar vocês sem fôlego, deixa aquele like e se inscreve no canal porque vocês não vão querer perder o que vem por aí. Vocês se lembram que no final do episódio anterior eu contei que o Diego me mandou uma mensagem sobre explorarmos minha fantasia de fazer amor em um lugar público? Pois bem, meus amores, ele não estava apenas provocando. Ele já tinha tudo planejado. Depois daquele fim de semana épico na suíte presidencial, eu achei que nossa relação não poderia ficar mais intensa. Mas o Diego sempre consegue me surpreender de formas que eu nem imaginava serem possíveis. Durante a semana, as conversas continuaram naquele mesmo tom quente e provocante, mas agora com uma nova camada de cumplicidade. Éramos dois corpos que já se conheciam intimamente, mas que queriam explorar territórios ainda mais ousados. Bom dia, minha aventureira, ele me escreveu na segunda-feira de manhã. Ainda está pensando na proposta que eu te fiz? Não consigo tirar isso da cabeça, confessei. Mas confesso que estou nervosa. É normal ficar nervosa. A adrenalina faz parte do prazer. Confia em mim? Completamente, respondi, e era verdade. Depois de tudo que vivemos juntos, eu sabia que podia me entregar totalmente para ele. Então prepare-se para descobrir que o risco pode ser o maior afrodisíaco que existe. Durante a semana, ele começou a me preparar psicologicamente para essa nova experiência. As mensagens dele eram como aulas de sedução avançada, cada palavra calculada para despertar minha curiosidade e excitação. Você já parou para pensar na excitação de sentir prazer sabendo que alguém pode aparecer a qualquer momento? Ele me perguntou na terça-feira de manhã. Diego, você está me deixando louca só de pensar nisso, respondi, já sentindo meu corpo reagir no meio do trabalho. Não consigo me concentrar em mais nada. É exatamente isso que eu quero. Quero que você chegue no sábado já molhada de tanto imaginar as possibilidades. A antecipação vai tornar tudo ainda mais intenso. Quero que você pense em mim tocando você enquanto outras pessoas podem estar por perto, sem saber do que está acontecendo. Gente, essas mensagens me deixavam num estado que eu nem sabia descrever. Era uma mistura de nervosismo, excitação e uma curiosidade que me consumia. Ele tinha razão. A cada mensagem, eu me sentia mais excitada e curiosa sobre o que ele tinha planejado. Minha imaginação voava solta, criando cenários cada vez mais ousados e improváveis. Já imaginou fazendo amor numa praia deserta ao nascer do sol? Ele me provocou na quarta-feira. Ou numa trilha na montanha, com a natureza como testemunha. O vento na pele, o sol aquecendo nossos corpos. Ou num elevador, respondi, me surpreendendo com minha própria ousadia. Entre um andar e outro. Interessante. Você está começando a entender o jogo. Está descobrindo que o risco pode ser o maior afrodisíaco que existe. Na quinta-feira, ele escalou o nível das provocações para um patamar que me deixou sem ar. Sabe o que mais me excita nessa ideia?
Me conta, escrevi, já sabendo que a resposta ia me deixar completamente zonza. É saber que você vai gemer meu nome sem se preocupar com quem pode ouvir. É ver você se entregando completamente ao prazer, mesmo sabendo que existe o risco. É observar você perdendo o controle, esquecendo onde está, focando apenas nas sensações que eu vou despertar no seu corpo. Isso mostra que você confia em mim de um jeito que vai além do físico. Gente, essas palavras me fizeram perceber que ele estava certo. Era uma questão de confiança total, de me entregar completamente sem medo, de quebrar barreiras que eu nem sabia que tinha. Você vai me proteger, não vai? Perguntei, sentindo uma mistura de vulnerabilidade e excitação. Sempre. Minha prioridade é o seu prazer e a sua segurança. Jamais te colocaria numa situação realmente perigosa. Tudo que eu planejo é calculado para te dar prazer máximo com risco mínimo real. Na sexta-feira, ele me mandou as instruções detalhadas. Amanhã às 16 horas no estacionamento do Shopping Plaza. Vista algo prático, mas sexy, algo que seja fácil de mexer se necessário. Tênis confortáveis são essenciais, vamos caminhar um pouco. E prepare-se mental e fisicamente para uma tarde que vai mudar completamente sua percepção sobre prazer, adrenalina e seus próprios limites. Eu passei a sexta-feira inteira me preparando com um cuidado obsessivo. Escolhi um vestido de verão leve e solto, em um tecido que grudava suavemente no meu corpo, que seria fácil de mexer se necessário, mas que ao mesmo tempo me deixava sexy e feminina. Por baixo, uma lingerie simples mas bonita, um conjunto de renda nude que eu sabia que ele adorava. Tênis branco confortável, como ele havia sugerido, mas que combinava perfeitamente com o look. Me depilei completamente, hidratei a pele, escolhi um perfume suave que não fosse competir com os aromas da natureza. Estava nervosa, excitada, curiosa, uma mistura de emoções que me manteve acordada na noite anterior. Sábado chegou e eu estava uma mistura explosiva de nervosismo, excitação e curiosidade. Às 15h45 eu já estava pronta, me olhando no espelho e me perguntando que loucura o Diego tinha preparado dessa vez. Eu estava linda, me sentia sexy, mas ao mesmo tempo havia uma ansiedade gostosa no fundo do estômago. Chegando no ponto de encontro que ele havia marcado, o estacionamento do shopping, vi ele encostado num carro diferente. Não era o sedã preto dele usual, mas um SUV preto com vidros escuros que eu nunca tinha visto. Oi, linda, ele disse, me puxando para um beijo apaixonado logo de cara. Pronta para a aventura da sua vida? Acho que sim, respondi, ainda processando a mudança de carro e tentando decifrar o brilho malicioso nos olhos dele. Peguei esse carro emprestado de um amigo para hoje, ele explicou, notando minha expressão de curiosidade. Para onde vamos, vai ser necessário um carro mais alto e com tração nas 4 rodas. Entramos no carro e ele começou a dirigir em direção às montanhas nos arredores da cidade. Durante o trajeto de quase 1 hora, ele colocou uma playlist que eu nunca tinha ouvido, músicas sensuais, algumas instrumentais, outras com letras provocantes, e foi me contando sobre o lugar para onde estávamos indo. É uma trilha que eu descobri há alguns anos durante uma viagem de trabalho, ele explicou, enquanto dirigia pelas estradas que iam ficando cada vez mais desertas. É um lugar incrível, com uma vista que tira o fôlego. Não é muito conhecido pelo público geral, então raramente tem gente. Mas como é uma trilha pública, existe sempre a possibilidade de encontrarmos outros aventureiros. E se encontrarmos, perguntei, sentindo meu coração acelerar com a possibilidade real.
Aí você vai descobrir como é gostoso sentir prazer com um pouquinho de risco real. Como a adrenalina pode potencializar cada sensação, cada toque, cada beijo. Chegamos no início da trilha após uns 50 minutos de viagem. Era um lugar mais lindo do que eu imaginava, cercado de natureza exuberante, com uma vista incrível das montanhas ao longe e do vale lá embaixo. Havia apenas mais 2 carros no pequeno estacionamento improvisado, sinal de que realmente poderíamos encontrar outras pessoas. Vem, ele disse, pegando uma mochila bem preparada no porta-malas. Vamos caminhar um pouco até o nosso destino. A trilha era moderada, nem muito fácil nem muito difícil. Enquanto caminhávamos, ele ia me contando sobre o lugar, me tranquilizando, me preparando para o que estava por vir. Depois de uns 20 minutos de caminhada, chegamos numa clareira com uma vista espetacular. Aqui, ele disse, abrindo a mochila e tirando uma canga grande e macia. O nosso cantinho. A vista era de tirar o fôlego. Dava para ver toda a cidade lá embaixo, o céu azul infinito, as montanhas ao longe. Era como se fôssemos os únicos 2 no mundo, mas ao mesmo tempo sabíamos que a trilha era pública. É lindo, eu disse, ainda admirando a paisagem. Não tanto quanto você, ele respondeu, me puxando para perto dele. Nos beijamos ali, no meio da natureza, com aquela vista incrível ao fundo. O beijo foi intenso, cheio de paixão e expectativa. Suas mãos exploravam meu corpo por cima do vestido, me fazendo gemer contra seus lábios. Alguém pode vir, sussurrei, mas minha voz tremia mais de excitação do que de medo. É isso que torna tudo mais excitante, ele respondeu, beijando meu pescoço. A possibilidade, o risco, a adrenalina. Ele estendeu a canga no chão e me puxou para sentar com ele. A brisa suave da montanha batia no nosso rosto, os pássaros cantavam ao longe, e ali estávamos nós, prestes a viver algo que eu nunca tinha experimentado. Relaxa, ele sussurrou, começando a beijar meu pescoço devagar. Esquece de tudo e foca só nas sensações. E foi exatamente isso que fiz. Deixei de lado todos os medos e me entreguei completamente àquele momento. Suas mãos subiram pela minha coxa, por baixo do vestido, me tocando por cima da calcinha. Você já está molhada, ele sussurrou no meu ouvido. A adrenalina te excita, não excita? Muito, confessei, sem conseguir esconder o quanto estava afetada. Ele me deitou na canga delicadamente e começou a beijar meu corpo por cima do vestido. Cada beijo era acompanhado de uma carícia, de um sussurro provocante que me fazia esquecer completamente onde estávamos. Levanta o vestido, ele pediu, com aquela voz rouca que me desarmava completamente. Com as mãos tremendo de nervosismo e excitação, levantei o vestido até a cintura. A sensação do ar da montanha na minha pele, a possibilidade de alguém aparecer, tudo isso criava uma excitação que eu nunca tinha sentido antes. Ele tirou minha calcinha devagar, beijando minha coxa, me preparando para o que estava por vir. Quando finalmente me tocou da forma mais íntima, eu arqueei o corpo de prazer, sem me preocupar com o som dos meus gemidos. Assim mesmo, ele murmurava. Não se segura. Deixa sair. E eu deixei. Pela primeira vez na vida, gemi de prazer sem me preocupar com quem podia ouvir. A sensação de liberdade era inebriante, viciante. O prazer que ele me deu ali, no meio da natureza, com o risco de sermos descobertos a qualquer momento, foi além de tudo que eu já havia experimentado. Era como se a adrenalina potencializasse cada sensação, cada toque, cada beijo. Em determinado momento, ouvimos vozes se aproximando na trilha.
Meu coração disparou, mas em vez de pânico, senti uma onda de excitação ainda maior. Tem gente vindo, sussurrei, ofegante. Eu sei, ele respondeu, sem parar o que estava fazendo. Quer que eu pare? Não, gemi, surpreendendo a mim mesma. Não para. As vozes passaram próximas, mas não nos viram devido à posição da clareira. O risco de termos sido descobertos fez meu orgasmo explodir de uma forma que eu nunca tinha experimentado. Foi intenso, duradouro, libertador. Depois que me recuperei, foi minha vez de retribuir. Ali mesmo, ao ar livre, com a cidade aos nossos pés, eu demonstrei todo o prazer que ele havia me dado. A sensação de estar fazendo aquilo num lugar público, mesmo que escondido, me deu uma coragem que eu não sabia que tinha. Quando finalmente nos unimos, foi com uma paixão que superou todas as nossas experiências anteriores. A natureza ao redor, o ar puro, o risco, a adrenalina, tudo se combinou para criar um momento mágico e inesquecível. Olha para mim, ele pediu num determinado momento. Quero ver seus olhos quando você chegar ao clímax. E quando aconteceu, foi mantendo contato visual com ele, no meio daquela paisagem deslumbrante, que eu atingi um dos orgasmos mais intensos da minha vida. Ficamos ali abraçados por um tempo, contemplando a vista, processando tudo o que havia acontecido. A sensação de paz e satisfação era indescritível. Como foi para você? Ele perguntou, acariciando meu cabelo. Incrível, respondi. Nunca imaginei que pudesse ser tão libertador. Você descobriu que existe prazer em quebrar as regras, ele disse, me beijando na testa. Em sair da zona de conforto. Na volta, no carro, eu não conseguia parar de pensar no que tinha acontecido. Havia descoberto um lado meu que eu nem sabia que existia, uma mulher ousada, aventureira, que não tinha medo de correr riscos pelo prazer. Sabe o que mais me excitou? Confessei durante a viagem. Me conta. Foi saber que eu podia confiar tanto em você. Que mesmo numa situação de risco, eu me senti segura. Essa é a base de tudo, ele respondeu. Confiança total. Sem ela, não existe entrega verdadeira. Quando chegamos na cidade, ainda era cedo. Em vez de me levar para casa, ele sugeriu jantarmos num restaurante. Foi estranho estar ali, civilizada e comportada, depois de tudo que havia acontecido na montanha. Ninguém aqui imagina o que você fez algumas horas atrás, ele sussurrou no meu ouvido durante o jantar. Essa frase me fez sentir uma excitação gostosa misturada com orgulho. Era como se eu tivesse um segredo delicioso que só nós dois sabíamos. E o que você tem planejado para o nosso próximo encontro? Perguntei, já viciada nessas aventuras. Que tal explorarmos sua fantasia urbana? Ele sugeriu, com aquele sorriso malicioso. Já pensou em fazer amor num lugar no meio da cidade? Gente! Só de ouvir essa sugestão eu senti um arrepio percorrer meu corpo inteiro. Agora estou aqui, contando para vocês, ainda processando tudo que vivi nessa tarde que mudou minha vida para sempre. A trilha, a vista, o risco, a adrenalina, a descoberta de uma versão de mim mesma que eu nem sabia que existia. Foi uma experiência que mudou completamente minha relação com meus próprios limites, com minha sexualidade, com minha capacidade de confiar e me entregar. Descobri que existe prazer em quebrar regras, em sair da zona de conforto, em confiar completamente na pessoa que está com você. O Diego não só realizou minha fantasia como me mostrou que eu era capaz de muito mais do que imaginava. Ele me ensinou que coragem não é a ausência do medo, mas sim fazer aquilo que te assusta porque você confia na pessoa ao seu lado.
E vocês sabem o mais incrível? Depois daquela tarde, nossa conexão ficou ainda mais forte. É como se tivéssemos compartilhado algo único, especial, que nos une de uma forma diferente. Não é só atração física ou química, é uma cumplicidade profunda, uma confiança que vai além do que eu já experimentei com qualquer pessoa. Durante o jantar, ele me surpreendeu com uma confissão: sabe, eu nunca fiz isso com ninguém antes. Como assim? Perguntei, curiosa. Essa coisa de planejar experiências tão elaboradas, de me dedicar tanto para realizar fantasias. Você desperta em mim uma vontade de te dar prazer que eu nunca senti antes. Gente, saber que eu era especial para ele, que nossa conexão era única também para ele, me fez sentir uma felicidade que ia muito além do prazer físico. Mas então ele me fez uma pergunta que mudou tudo. E agora? Como você se sente depois de tudo que vivemos juntos? Eu parei para pensar. Nas últimas semanas, eu havia descoberto lados meus que eu nem imaginava. Havia quebrado tabus, realizado fantasias, me tornado uma versão mais corajosa e sensual de mim mesma. Me sinto completa, respondi, surpresa com minha própria resposta. Como se eu tivesse descoberto quem eu realmente sou. Então talvez seja o momento de aplicarmos tudo o que você aprendeu sobre si mesma na sua vida real, ele sugeriu. Essa frase me fez pensar muito. Será que eu era capaz de levar essa nova versão de mim para além dos nossos encontros? Será que podia ser essa mulher corajosa e sensual no meu dia a dia? O que você está sugerindo? Perguntei. Que você não precisa mais de mim para se aventurar. Você descobriu sua própria coragem. Gente, nesse momento eu percebi que nossa jornada juntos havia chegado a um ponto de transformação. Não era um fim, mas sim uma graduação. Eu tinha aprendido tudo o que precisava sobre minha própria sensualidade e coragem. Isso significa que não vamos mais nos ver? Perguntei, sentindo um aperto no coração. Significa que agora você tem escolha, ele respondeu, segurando minha mão. Você pode continuar explorando comigo, ou pode usar tudo o que aprendeu para viver suas próprias aventuras. Foi quando eu entendi que essas 3 experiências não eram apenas sobre prazer físico. Eram sobre autodescoberta, sobre quebrar limites, sobre aprender a confiar e se entregar. O Diego havia sido meu professor nessa jornada de despertar. E se eu quiser continuar explorando com você? Perguntei. Ele sorriu daquele jeito que me desarmava. Aí temos muito mais aventuras pela frente. Voltando para casa naquela noite, eu me senti uma pessoa completamente diferente daquela que havia conhecido o Diego há algumas semanas. Mais confiante, mais corajosa, mais conectada com minha própria sensualidade. E é isso, meus amores. Essas foram as 3 experiências que mudaram minha vida para sempre. Do primeiro encontro espontâneo, passando pela noite luxuosa na suíte presidencial, até essa aventura na natureza, cada momento foi uma descoberta sobre mim mesma. Aprendi que prazer não é apenas físico, mas também emocional e psicológico. Aprendi que confiança é a base de qualquer entrega verdadeira. Aprendi que coragem é fazer aquilo que te assusta quando você tem certeza de que vale a pena. Mais importante ainda, aprendi que eu sou capaz de muito mais do que imaginava. Que posso ser ousada, aventureira, sensual, corajosa. Que não preciso me limitar às expectativas que os outros têm de mim. Vocês que acompanharam essa jornada comigo, espero que tenham se inspirado de alguma forma. Espero que tenham percebido que todas nós temos uma versão mais corajosa de nós mesmas esperando para ser descoberta. E quanto ao futuro? Bem,
O Diego estava certo. Agora eu tenho escolha. Posso usar tudo o que aprendi para viver minhas próprias aventuras, ou posso continuar explorando com ele. Sinceramente, acho que vou fazer as duas coisas. Vou aplicar essa nova confiança na minha vida cotidiana, mas também, aquela sugestão dele sobre fantasia urbana ainda está ecoando na minha cabeça. Então me digam, vocês querem saber se eu topei mais essa aventura? Querem descobrir onde ele me levou na cidade? O que aconteceu quando misturamos risco urbano com toda essa química que desenvolvemos? Se vocês realmente quiserem saber, se deixarem muitos comentários pedindo, talvez eu conte essa história para vocês. Mas só se vocês insistirem muito, porque essa próxima aventura, ela foi ainda mais ousada do que tudo que eu contei até agora. Por enquanto, deixo vocês com essa pergunta: se tivessem a chance de descobrir lados de vocês mesmas que nem imaginavam existir, vocês teriam coragem? Obrigada por acompanharem minha jornada até aqui. Vocês foram incríveis. Se vocês gostaram dessa série e querem que eu continue contando minhas aventuras, deixem aquele like, se inscrevam no canal e comentem muito pedindo a continuação. E me contem, qual das 3 experiências vocês acham que foi mais transformadora? E até a próxima aventura. Com carinho e gratidão, histórias de amor e desejos.